Fala galera, tudo beleza? Professor Alanso Silva aqui para avisar para vocês que foi dada a largada para nossa jornada em busca dos 800 mais em matemática. E para já começar com o pé direito, eu disponibilizei para vocês lá no Instagram e vou colocar aqui no link da descrição também uma lista de exercícios selecionados com questões retiradas de todos dos mais diversos lugares, simulados online, questões de várias bancas do país, certo? E tem uma cara bem parecida com o Enem, não são provas anteriores, mas é bem parecido com o Enem para a gente treinar matemática básica nesse primeiro momento. Então, se você baixar aqui, ó, tem mais de 200 questões de matemática básica e eu vou resolvê-las com vocês. Mas eu não vou resolver de uma maneira simples. Vou chegar aqui e só resolver a questão. Fica ligado que hoje a gente vai começar essa resolução e você vai entender qual é o diferencial de trabalhar comigo aqui no Desbravando o Enem, beleza? Bom, vou resolver duas questões. É muito importante que você tenha tentado resolver as questões antes de assistir a minha resolução, para que você, caso você não tenha entendido a questão, tenha desenvolvido, na verdade, dúvidas, e não simplesmente vir aqui e assistir a minha resolução, beleza? Vamos lá. A primeira questão diz assim: a maquete de um armazém de estrutura cúbica foi construída na escala de 1 para 800, para 80. Durante a análise de um engenheiro, foi verificado que a maquete não atendeu às medidas corretas e que o volume da estrutura é de 10% maior do que o da maquete, do que a maquete representa. Sendo o volume da maquete igual a 30 centímetros cúbicos, o volume do armazém é igual a... Então, o que a gente tem que fazer aqui inicialmente? O que você tem que saber primeiro? Isso daqui vai ser um cubo no desenho, né? Desenho de um cubo, né? Uma maquete, na verdade, não é um desenho. E um cubo real, certo? Quando ele fala que a escala está de 1 para 80, significa que cada uma unidade de medida na maquete representa 80 unidades de medida na realidade. Mas você tem que entender uma coisa muito importante de escala. Quando a questão te dá uma escala, essa escala aqui está relacionando unidades de comprimento. Repara que aqui ele está fazendo uma relação de volume. Então, existe uma regra que é a seguinte: você não vai poder atribuir a unidade, a conversão, diretamente para o volume. Você tem que converter a escala. Como? Se você tem a unidade de 1 para 80, como nesse caso aqui, se você for comparar comprimento com comprimento, é só você pegar a escala e multiplicar por 80, que você vai ter o valor real. Por exemplo, 2 centímetros, 160 centímetros, 3 centímetros, 240 centímetros. Mas se você for relacionar superfície, área, você tem que fazer a escala ao quadrado. Então, por exemplo, se a gente estivesse comparando a área dessa face aqui, digamos que ela fosse 2 centímetros quadrados, você iria multiplicar por 80 ao quadrado para achar a área dessa face aqui. Certo? Sempre fazendo a conversão ao quadrado, porque você está pegando uma escala que foi feita para comprimento e está utilizando ela para superfície, que são medidas quadráticas. Então você eleva ela ao quadrado. Beleza. Como a gente vai fazer isso para cubo, a nossa escala vai ser, olha só, ao cubo, certo? Vamos colocar a escala ao cubo, que aí sim você vai comparar o volume com o volume. Então, repara, se isso daqui tem 1 metro cúbico, essa daqui tem 1 vezes 80 ao cubo metros cúbicos. Compreende? Então aqui é muito importante você saber isso. Escala, quando você está em comprimento, ela é dada em comprimento, você vai relacionar superfície eleva ao quadrado, vai relacionar volume eleva ao cubo. Beleza. E aí, sabendo disso, esse é o nosso pré-requisito, nós vamos para a questão. Vou apagar aqui. Então, se aqui tem 30 centímetros cúbicos, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse 30 por 80 ao cubo. Bom, 80 ao cubo vai ser 8 vezes 8, 64, né? 64 vezes 8, isso daqui dá 32, vão 3, 48, 51. Então, isso daqui vai ser 30 vezes 51, 2, 1, 2, 3. E aí, isso daqui vai ficar 2, 3, 4. 3 vezes 2, 6. 3, 15. Então, aqui eu tenho 15.360.000 centímetros cúbicos. Beleza.
Mas repara que as alternativas estão em metros cúbicos. Então, o que eu tenho que fazer? Converter de centímetros cúbicos para metros cúbicos. Aí eu tenho que saber a conversão nas unidades de medidas, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Normalmente, se fosse unidade de comprimento, de centímetro para metro, a gente andaria duas casas, cortaria dois zeros. Mas como a gente está trabalhando com medidas cúbicas, para cada casa você anda 3 com a vírgula. Então, se eu andei duas casas, eu vou tirar 6 zeros, vou andar 6 com a vírgula. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, 15,36 metros cúbicos. E aí você vai lá, todo empolgado, marca a letra C. E aí isso daqui vira a famosa questão do metrô. O que é a questão do metrô? É a questão que você descobre que errou no metrô. Você estava em casa, tipo, indo para casa super feliz, aí você escuta alguém falando, pô, não tem aquela questão lá da prova, tal? Caraca, você viu? Tinha que aumentar 10% no final, aí você... Aí dava letra. Não, aí alguém fala, não, eu fiz, achei a letra C. Aí você fica grandão, né? Felizão. Aí alguém fala, não, cara, tinha que aumentar 10%, cara. Tu deu mole. Dava a letra B. Aí você, tipo, descobre no metrô que errou a questão. Por quê? Porque isso daqui seria o volume se estivesse correto. Mas a questão diz aqui, ó, durante a análise, foi verificado que a maquete não atendeu as medidas corretas e que o volume da estrutura é 10% maior do que a maquete representa. Então, a maquete representa isso aqui. Mas ele está falando que a estrutura que tem lá tem 10% mais que isso daqui. Como eu calculo 10% mais? Você tem dois caminhos. Ou você faz um aumento, certo? Quando eu quero aumentar 10%, eu pego 100%, acrescento 10%, ou seja, eu vou calcular 110% do original, que é a mesma coisa que 110 sobre 100, que é só multiplicar por 1,1. Então, se eu pego isso daqui e multiplico por 1,1, ó, 15,36 vezes 1,1, eu vou achar o resultado. Vai ficar 6,351, 6, vou posicionar melhor, 6,351, vai dar 6, aqui dá 9, 8, aqui dá 6, 1, 1, 2, 3, ou seja, 16,896 metros cúbicos, alternativa B. Beleza? Tranquilo, para você não errar. E agora eu vou te dar as informações que são mais relevantes, que aí é o tipo de coisa que você não vai ver todo dia. O que acontece? Eu sempre falo para vocês que as questões bem formuladas do Enem, as alternativas erradas, elas não são aleatórias. Então, alternativas erradas são trabalhadas de forma que, se você tiver o pensamento errado, você vai chegar na alternativa errada. Se você tiver uma falha de pensamento, elas não são aleatórias. Por exemplo, para você chegar na C, significa que você não deu um acréscimo de 10%. Certo? Alanson, então o que aconteceria para eu, por exemplo, chegar na letra A? Para chegar na letra A, você provavelmente fez o seguinte erro. Esse 10% você jogou na escala. Você chegou aqui e jogou 10% de acréscimo na escala, fez uma escala de 1 para 88, certo? Jogou 10%, você vai chegar aqui, ok? Se não me engano, aumentar 10% eu acho que chega na D, e aumentar 10% e depois aumentar 10% no final chega na A. Mas todas essas alternativas são falhas do tipo, você colocou 10% aqui, você tirou 10% daqui, por exemplo, se eu tiro 10% de 15,36, é a mesma coisa que multiplicar 15,36 por 0,9, que é você tirar 10%. Pega o 100% e tira 10%. Isso daqui vai dar 54, 27, 32, aí vai dar 45, 48, vão 4, 13. Olha aqui, ó. Se você tirar 10%, ao invés de aumentar, você confundir, você chega na alternativa D. Entende? E aí essa daqui é se você aumentar 80%, 8% e tirar 10% no final.
certo? Então, repara, todas as alternativas erradas, elas têm, certo? Para você ver como o material é absurdamente bom. Elas têm justificativa. E é muito interessante quando você for fazer a análise de erro do porquê você errou uma questão, de você analisar esses pontos, porque não necessariamente chegar numa alternativa errada significa que você não sabe nada da matéria, que você tá zerado. Significa que você perdeu alguma coisa nas habilidades que o Enem está cobrando de você, beleza? Então, galera, essa daqui é a nossa primeira questão para abrir a nossa preparação. Espero que você fique aqui comigo, que a gente tem muito para trabalhar, a gente vai fazer muita live trabalhando cada um desses pontos para você e analisando onde está o teu problema para você desenvolver, beleza? Então, ficamos por aqui hoje, vejo vocês na próxima. Fui!